A gente viu que Neemias, ele orou ao Senhor antes de falar e de dar uma resposta ao rei. E o Senhor, ele deu sabedoria em como Neemias ia responder aquela pergunta. E a gente vê a primeira coisa que Neemias fez foi honrar o rei. Neemias, ele estava numa situação, num cenário de tristeza, de dor, onde ele estava sofrendo pelo povo dele. Mas o Senhor o fez honrar aquele rei. E através da honra, Deus abriu as portas. O que foi que Deus fez? O rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asafé, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Veja bem, Neemias teve todo esse planejamento quando ele jejuou e orou. Deus não só disse o que ele deveria falar com o rei, qual o posicionamento que ele deveria ter diante do rei, mas Deus ainda explicou para Neemias como ele iria falar com o rei a respeito dos mantimentos, do que ele precisaria para fazer a reconstrução do templo. Então ele foi e pediu uma carta ao rei. Por que Neemias pediu uma carta? A gente vê no decorrer do livro de Neemias que governantes se levantaram contra o propósito que Deus colocou na vida de Neemias sobre reconstruir aquele muro. E ele, com aquelas cartas elas abririam as portas para Neemias e para o povo de Jerusalém. E aí ele fala: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Será que nós estamos tendo um posicionamento segundo a vontade de Deus diante dele, para que Deus prepare e toque os corações para que nós venhamos ser abençoados? E diante disso nós possamos testemunhar que a bondosa mão dele está sobre as nossas vidas. E que aqueles que Deus posiciona para nos abençoar estão atendendo os pedidos? Será que nós estamos, antes de tomar uma decisão, colocando Deus em primeiro lugar? Ou nós estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito? Porque a palavra diz, em Neemias 1:11, Senhor, por favor, ouça a minha oração.